Bíblia em Lucas capítulo 10. Eu vou começar uma série de mensagens, provavelmente nos próximos domingos, que vai ter um tom bem voltado para essa pregação de hoje, porque nós estamos chegando ao ápice do porquê esse ano se chama o ano da colheita. O ápice não, porque ainda vai acontecer muita coisa até o fim do ano, em nome de Jesus. Está repreendido que isso é o ápice, mas nós vamos alcançar muita coisa. E nós vamos falar muito sobre o porquê desse ano ser o ano da colheita. E as próximas mensagens no culto de domingo serão voltadas, também os estudos de célula serão voltados para esse momento. Lucas 10, do versículo 2 ao versículo 3. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Você que não trouxe Bíblia, nós vamos projetar aqui em cima. E aproximando-se dele, os fariseus... estou lá em Marcos, irmão. Eu estou em um evangelho para trás. Versículo 2, capítulo 10, versículo 2. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando, como cordeiros em meio aos lobos. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos essa palavra, tudo que vai ser ministrado aqui, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ativar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar, me dê de presente sua atenção e anote. O texto que nós lemos é Jesus comissionando os discípulos. Jesus, ele tinha 12 discípulos que eram os mais próximos dele, mas Jesus, além dos 12, ele tinha 72. Alguns vão dizer que é 70, outros 72, aonde ele tinha esses discípulos que são 72, ao qual ele vai comissioná-los ali em Lucas 10. Para quê? Para que eles evangelizassem. Então Jesus vai olhar para esses 70 e vai falar o seguinte: olha, eu quero que vocês vão, preguem o evangelho. Por quê? Porque muitos são, a colheita é grande, a colheita está pronta, mas poucos são as pessoas para ir colher. Então eu quero que vocês vão, 70, e eu vou dar autoridade para vocês, para pisarem em serpentes, escorpiões, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. E Jesus então comissiona esses 70 aí. Além dos 70 ele tinha mais outros, mas aqui o foco está nos 70, que eram os outros 120. Mas então ele comissiona esses 70 discípulos maiores, vamos por assim dizer, ao qual, por exemplo, estava Matias, que depois vai substituir Judas, fazer parte dos 70. Ele então envia esses 70 para que eles pregassem o evangelho. E é interessante que o texto vai nos dizer que Jesus nos manda fazer duas coisas aqui. Primeiro, orar, fala assim, orar. E segundo, ide, fala ide. E a primeira coisa que Jesus vai dizer é: orem, orem para que Deus envie trabalhadores. Então Jesus começa dizendo o seguinte: eu quero que vocês orem, peça a Deus para que envie pessoas, porque já existe a colheita. Os campos estão prontos, está verde, mas poucos são aqueles que se posicionam para ir alcançar a colheita de almas. E depois Jesus então diz uma palavra que é muito forte, e ele diz: ide, exclama, ide. E o ide ali, no original do grego, é equibalo. O ide ali é equibalo. Então quando Jesus olhou para os discípulos e falou: a colheita está pronta, as almas estão prontas para ser ganha para mim, mas poucos são os trabalhadores, orem para que Deus levante os trabalhadores. E aí depois ele pega e olha para eles e fala: equibalo, vão, ide. E o que significa equibalo? Às vezes a gente canta isso aqui no culto, às vezes a gente não sabe. É porque é uma palavra grega. E equibalo significa
expulsar ou enviar com violência. Enviar com violência, expulsar. Essa palavra só foi usada na Bíblia 2 vezes. Uma é nesse texto que nós vamos trabalhar, e a outra é em Marcos capítulo 1, versículo 12. Olha só, Marcos capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, ou seja, o pressionou ao deserto. E há outra passagem que agora me foge, eu acho que eu coloquei o texto até errado aqui, que é que Jesus vai expulsar alguns demônios, e ele vai dizer: saiam do corpo dessa pessoa, e me foge agora o texto, está em Marcos, não sei se é Marcos 10, 12, leia o texto aí, se estiver falando de demônio, você coloca aqui. Deixa eu engolir um versículo aqui, confere aí primeiro, e se estiver falando sobre esse contexto, pode colocar. Fato é que Jesus, em um momento onde ele estava expulsando os demônios, ele vai falar para que eles saíssem, e ali também vai ser usada a palavra ekbalo, que significa impelir, fazer avançar a força, empurrar, impulsionar. Ou seja, quando Jesus diz para os discípulos ekbalo, vão, é como se ele estivesse forçando algo, falando vai, empurrando para que se fosse. E é interessante que quando você vai para Mateus capítulo 28, quando Jesus ressuscita, Jesus dá uma ordem. Olha só, Jesus dá uma ordem quando ele ressuscita. E agora pense comigo, Jesus morre e ressuscita. Quais seriam as primeiras palavras de Jesus? As primeiras palavras de Jesus quando ele ressuscita devem ser vistas com respeito. Por quê? Porque ele está ressuscitando e está dizendo as primeiras palavras. E a primeira palavra que ele diz em Mateus 28 é: ide e fazei discípulos. Ou seja, quando Jesus fala para irmos, há um peso nesse ir. Entende isso? Há um peso. Passa para frente. Marcos 5, 9. Vai. Pode ir? Pode ir? Pode ir? E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos entraram uns porcos. Não sei se é esse texto. É um versículo que me foge, está em Marcos, mas ao qual Jesus vai literalmente falar para eles saírem, os demônios saírem. Ok? Mas voltando para cá. Então Jesus, quando ele vai dizer sobre esse id, sobre esse ekbalo, há uma força, há uma pressão de Jesus. E o que eu aprendo com isso, irmãos, é que nós também somos discípulos de Cristo, sim ou não? Amém? Independente se eu vou achar esse outro texto aqui para falar do demônio, o que nós estamos lendo aqui de Lucas 10 é fato, é ekbalo, é id com força, com pressão. Achou agora? Então vamos lá, Marcos 1, 25. Errei por alguns versículos. Faltou 3 versículos só eu acertar. É porque eu não gosto de 13, aí eu brincando. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então ali o original é o ekbalo. Ok? Obrigado aos irmãos que me ajudaram a achar o texto. Então Jesus, ele está nos dizendo que vai com força. Olha só, irmão, o mesmo peso de Jesus para expulsar um demônio é o mesmo peso para mandar o crente ir discipular pessoas, pregar o evangelho. E sabe o que Jesus está fazendo hoje? É nos chamando para irmos. Preste atenção, Jesus está falando para os discípulos: vão, e eu e você somos discípulos. Não é um pedido, não é uma sugestão. Olha, se vocês quiserem pregar o evangelho, Jesus fala: eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, vocês têm serviço, têm filho para cuidar, vocês têm trabalho de vocês têm que ganhar dinheiro, os casados têm que ter intimidade. Mas vou falar um negócio para vocês: se vocês puderem, na hora que sobrar um tempinho, prega o evangelho para as pessoas. É isso que Jesus falou, irmãos? Foi uma sugestão? Olha, um pedido? Não, mas por favor, vai, prega.
Foi isso? Não. Foi uma ordem. Vão. Ou seja, eu não estou perguntando se vocês querem ir. Eu não estou perguntando se vocês têm outra coisa para fazer. Vão. Prega o evangelho. Ganha almas para mim. E Jesus, ele nos impele a uma ordem aqui nesse texto. Jesus, irmãos, ele nos ensina que nós precisamos orar para que Deus envie trabalhadores para colher. Preste atenção, a Bíblia diz que os trabalhadores são poucos. Aí eu te pergunto, são milhões de cristãos no Brasil, mas ainda assim é pouco, porque poucos são os que se posicionam. Eu brinco assim que igreja é igual a multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplica os pães, 5.000 comem o pão. Ali era 15.000 na verdade, 15.000 comem. Só 12 distribui os pães. E só um decidiu dar o pão. A igreja é desse jeito. É sempre um para distribuir, 12 para trabalhar e 15.000 só para comer. Mas quando a igreja entende que há um avivamento na igreja, aí muda. Porque aí são 15.000 indo, trabalhando, servindo a obra. E aí, irmãos, se 15.000, se 12 consegue servir 15.000, o que 15.000 não consegue servir numa nação? Está entendendo isso? Ou seja, Jesus está nos chamando para fazer, porque o texto é claro, os campos já estão prontos. Ah, pastor, eu não prego porque as pessoas não querem. Na verdade, pode ser que elas não querem um jeito que você prega. Do jeito de pregar? Não, com a sua vida. Com o exemplo que você dá lá fora. Porque eu tenho certeza, se você quando vem para a igreja se torna alguém melhor, as pessoas vão querer conhecer o seu Jesus. Pode até te zoar, criticar você, mas vão querer conhecer o seu Jesus. Quando elas veem mudança na sua vida. Pode ter certeza que um homem casado, uma mulher casada, quando olhar para o seu casamento e falar, meu Deus, foi só vocês irem para a igreja que vocês mudaram, essa pessoa também vai querer ir para a igreja. Ou pelo menos vai te respeitar. É o pai que olha para o filho e fala, meu filho, depois que foi para a igreja, é mais educado, é mais responsável. Pode ter certeza que você vai levar Jesus para os seus pais. Você entende? Então nós temos que ser exemplos. Os campos estão prontos. O texto é claro, irmãos. Capitólio está só esperando o levantar da igreja. Eles estão esperando. E nós, como igreja, foi falado isso. Nesses 10 anos de história, olha quantas almas foram ganhas. Nós estávamos falando, 2023, nós ganhamos 198% a mais. Aí lembrando, em um ano nós comentamos, nós fomos para 60 membros e depois disso subimos para mais 198%. Faz a soma. Um ano. Então as pessoas querem Jesus. É lógico, as pessoas querem o pecado, elas querem o mundo. A gente é depravado, mas o coração das pessoas anseiam por algo maior, sim ou não? Anseia ou não anseia? Irmão, sabe o que as pessoas estão esperando para ver se alguém na Copa do Mundo, um jogador se levanta, se o Neymar joga bolas? Porque as pessoas estão clamando por heróis. Porque no Brasil não tem referência de nada. Você não tem referência. Você vai olhar para o futebol, nenhum jogador é referência de nada. Você olha para os políticos, piorou. As pessoas estão procurando heróis. Mas eu posso falar uma coisa, o único herói que realmente pode sanar o coração das pessoas é Jesus. Porque o homem falha, o ser humano é falho, mas Jesus nunca falha. Então as pessoas estão carentes e elas não sabem, elas querem um mundo, mas se você demonstrar o Jesus que você serve, você pode transformar muitas vidas. Os campos estão prontos. Nós precisamos de homens e mulheres que vão trazer à existência aquilo que já existe, mas ainda não foi manifesto.
Deus quer entregar um avivamento para a nossa cidade, para a nossa igreja. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabe o que é fé, irmão? É você crer em algo que você não está vendo ainda, mas já foi manifesto no reino de Deus. Você só precisa pegar aquilo que foi decretado no céu e manifestar na terra. E aí eu te falo uma coisa: os céus estão abertos. Deus está esperando alguém se posicionar nesses dias e preocupar menos com a própria vida e começar a preocupar mais com as vontades de Deus para ela. Irmãos, nós precisamos trazer existência. Olha, volto de novo, é porque eu estou repetindo sobre os 10 anos, é porque aproveitando o gancho, né? Mas eu volto a dizer de novo. Vocês se lembram quando lá atrás eu dizia, lá no inicinho, que Deus nos daria 100 almas? Lembra que nós fizemos uma consagração para isso? Quem estava nessa época? Levanta a mão. Deus vai nos dar 100 almas. Lembra? Não tinha ainda, mas Deus deu. Qual dele? Lembra quando nós falávamos, lá no Briantim, que Deus nos daria um lugar para 1000 pessoas? Nós estávamos vendo com o olho físico, não, mas com os olhos da fé, sim. Aqui estamos. Você entende? Isso é agir com os olhos da fé. Isso é profetizar. Isso é declarar. É abraçar uma palavra que Deus deu e ver ela acontecer. Quando a Liliane falou no vídeo que houve uma profecia no surgimento da igreja, aonde essa igreja seria uma igreja de jovens, eles caminharam com uma fé. Hoje eles podem ver uma certeza. Eles firmaram na fé e foram trilhando o caminho, andando em cima da palavra que Deus deu, sem nunca desviar nem para a direita nem para a esquerda. São 10 anos sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, acreditando na mesma coisa, fazendo a mesma coisa todo dia e vendo Deus fazer a obra dele, porque nós estamos acreditando em algo que foi dito. Você entende isso? Então, meus amados, os campos estão prontos. Há uma estatística em Capitólio, que o pastor Rafael estuda muito, e a estatística que em 2010 o IBGE diz que em Capitólio existem 2.000 crentes, 2.000 evangélicos. Aonde estão esses 2.000 evangélicos? Você vê isso aí? Você consegue ver nos cultos 2.000 crentes? Se juntar todas as igrejas? Sim ou não? Não. Então, quantos filhos da casa estão desviados aí fora que nós não fomos buscar ainda? Pessoas que às vezes foram feridas, foram machucadas, desistiram, desanimaram. Então os campos estão prontos. Só está esperando o nosso posicionamento, nosso levantar, nosso agir. Nós preocuparmos menos com a gente, mais com a vontade de Deus. E eu volto a dizer, eu não quero dizer para você esquecer a sua vida, sua vida pessoal, obrigado. Sua vida pessoal, não é isso, mas existe uma missão na terra, irmãos. Você não veio aqui só para casar, ganhar dinheiro, ficar rico, ter filho, ter neto e morrer. Sua vida não é só isso. Há uma missão de Deus para você. Você quer ir para o céu? Quem quer? Também quero. Mas melhor do que ir para o céu é ir para o céu e saber que você levou um monte de gente com você. Você pode olhar e falar, eu tive uma parcelinha na vida daquela pessoa quando ela foi para Jesus. Pode não ter sido eu que ganhei, mas pelo menos uma parcelinha foi eu. Entende isso? Então, meus amados, está na hora da gente colher. Colher o ano da colheita. Colher o que já está pronto. É só colher. É só a gente ir para colher. Mas às vezes a gente não quer, porque tantas coisas têm nos roubado. E eu sei que rouba, e o diabo tem essa tendência, viu? É um espírito, é um demônio, principalmente Piton, de querer nos fazer cansar com o que não importa, para que a gente não consiga ter olhos para o que importa.
suga a nossa energia para a coisa que não importa, e a gente não consegue ter energia para o que realmente importa. Mas Deus está nos chamando para gastar nossas forças com o que realmente importa: colher almas. Sabe, nós somos reis e sacerdotes, irmãos. Você é uma rainha, uma sacerdotisa, mulher. Há uma profecia na palavra que eu e você, homem, nós somos reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Sabe, Deus nos chamou para governar os ambientes, para governarmos. E quem governa não é o que está lá governando emocionalmente, que não sei o que ficou milionário. Não é isso não, irmão. Porque tem muita mulher do coque aí que não tem dinheiro, não tem nada, mora na maloquinha, mas quando abre a boca, conta a sua vida inteira profetizando. Então, ser reinante, governar, não tem nada a ver com prosperidade, ainda que você possa prosperar. Quem governa é quem tem tanta vida com Deus que aonde entra os demônios é obrigado a sair, domina os ambientes. Conheço mulheres de 70 anos que só aprendeu a ler porque lê a Bíblia, mas quando abre a boca os demônios saem na hora. Isso aí é governar. E a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Fala assim, rei e sacerdote. Você nunca mais esquece essa palavra, rei e sacerdote. Pastor, o que é ser sacerdote? O Brasil é um país de sacerdotes. O que é ser sacerdote? Sacerdote é o líder, como fosse um líder religioso, que no Antigo Testamento ele buscava Deus, ele acessava Deus, o coração de Deus. E o Brasil tem um chamado, nós somos uma nação de sacerdotes. Se tem um país que consegue atrair a glória de Deus fácil, é o Brasil, porque nós somos sacerdotes. Então, quando você pratica sacerdócio, quando você ora, quando você se consagra, quando você busca Deus, você está praticando o quê? Sacerdócio. Ou seja, pastor, o que é ser um sacerdote? É um líder religioso? Não, você também é. O que é ser um sacerdote? Sacerdote é aquele que ministra ao coração de Deus. Preste atenção nisso que eu estou te ensinando. Ser um sacerdote, para você atingir sua identidade como cristão, ser um sacerdote é ser alguém que toca o coração de Deus, ministra o coração de Deus. Uma coisa é eles tocarem, outra coisa é eles ministrarem ao coração de Deus. Uma coisa é eu pregar ou eu orar, outra coisa é eu ministrar o coração de Deus. É eu tocar o coração de Deus quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Você entende isso? É uma mamãe que quando está lá sendo mãe, ela está cumprindo o sacerdócio dela, porque ela faz isso sabendo que está glorificando a Deus, porque ela faz isso de uma forma que glorifique a Deus. Um pai que faz a mesma coisa pelo filho, um marido que faz pela esposa, a esposa que faz pelo filho, pelo marido. Porque não é só sobre fazer, irmãos, mas é sobre o nosso coração enquanto estamos fazendo. Às vezes a gente acha que não, pastor, eu já ajudo as pessoas, eu dou dinheiro para causas da cidade, eu ajudo o lar, eu ajudo não sei o que, glória a Deus, eu ajudo o hospital. Mas não é só isso, porque não é só sobre eu servir, mas é sobre eu demonstrar Jesus enquanto eu sirvo. Porque se for para fazer só boa ação social, irmão, o ocultismo também faz isso, satanismo também faz isso. Então não é só sobre religiões pagãs fazem isso, não é só sobre eu fazer para ajudar o próximo, é sobre eu demonstrar Jesus enquanto eu estou fazendo. Porque às vezes nós não estamos ministrando o coração de Deus quando fazemos uma obra social. Nós temos que ter um coração correto. Não é só sobre fazer, é sobre fazer do jeito de Deus. Não é só sobre boa intenção, é sobre fazer do jeito de Deus. Davi tinha boa intenção de querer trazer a arca de volta para Israel, mas colocou ela em cima das carroças. O que aconteceu? Morte. Depois disso ele teve que colocar nas costas dos homens de Deus. Sabe por quê? Deus estava olhando e falando o seguinte: não adianta só ter boa intenção. Para carregar minha presença, não vai ter como terceirizar e colocar em carroça. Para carregar minha presença, você vai ter que pegar a minha glória, colocar nos seus ombros e carregar lá onde você for. Vai pesar seus ombros,
Carregar a glória de Deus aonde a gente vai, dói os ombros, cansa as pernas, mas vale a pena, porque esse é o jeito de Deus. Pastor, eu estou tentando levar o evangelho para onde eu vou e às vezes é tão desgastante. Continua, porque às vezes carregar a arca dói os pés, carregar a arca dói os ombros, mas vale a pena, porque esse é o modelo que Deus estabeleceu. Então nós precisamos nesses dias servir do jeito de Deus, ministrar ao coração de Deus enquanto oramos, enquanto adoramos. Deus sentir felicidade enquanto ministramos. Sacerdote é aquele que ministra o coração de Deus. O profeta no Antigo Testamento, o que era o profeta? Profeta no original do hebraico é mensageiro. Existia dois tipos de profeta na Bíblia, ok? O vidente e o profeta mensageiro. Depois vira uma coisa só. Tanto é que todos os reis tinham um vidente e um profeta, porque existia o vidente, que é como se fosse um profeta que fala do futuro, prediz o futuro. E existia o profeta, que significa mensageiro. O que é isso? Era a pessoa que recebia de Deus uma informação e falava ao povo. Então o que é ser profeta? Receber de Deus e levar ao povo. O que eu estou sendo hoje? Profeta. Eu estou recebendo uma palavra de Deus e levando para vocês. Mas o sacerdote, ele era diferente. A missão do sacerdote era o quê? Pegar o cordeiro, que representa o povo, entrar no Santo dos Santos, matar o cordeiro e pedir perdão pelo pecado do povo para Deus. Então o que é ser sacerdote? Profeta é quem trazia de Deus e levava ao povo. Sacerdote é o que leva o povo até Deus. Então nós temos que ser sacerdotes. Você está pegando isso? Ser sacerdote é isso. É você receber de Deus, ou melhor, perdão, ser sacerdote é isso. É você fazer o quê? Pegar as demandas do povo e levar até Deus em oração. Ministrar o coração de Deus, interceder pelo povo, clamar pelas pessoas. Então nós temos que ser esses que ministram ao coração de Deus. Irmãos, às vezes as pessoas falam: pastor, como que eu faço para Deus me prosperar quando eu oro? Quer o segredo? Para quando você orar, Deus te prosperar? Ora para Deus prosperar outra pessoa. Se você quer o segredo para você prosperar, é você interceder pelo outro. Sabia disso? Jó capítulo 42 fala sobre isso. O que está escrito em Jó? Que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu a Jó. Entende isso? Então quando você pede, não para você, mas para abençoar o outro, aí Deus te dá. Eu não sei por que ele faz isso, mas ele faz. Quando você pede para Deus para abençoar o próximo, aí ele faz a sua vida. Então é você receber e orar a Deus. Então não tem problema você pedir para Deus, você orar pedindo milagre, nada disso é problema. Mas a melhor coisa é quando você intercede pelo outro, pede pelo outro, Deus entrega para você. É lógico, você não vai fazer com essa intenção, mas é a forma de também receber. Você entende isso? E a segunda forma é o princípio da prosperidade, que é quando você oferta, que é abençoar o próximo. Aí Deus te abençoa também. A Bíblia diz que a mão abençoadora prosperará. Então nós temos que ser o quê? Sacerdotes. Sacerdotes. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele não sacrificava só por ele, ele sacrificava por uma geração. Eu vou repetir, cara. Quando o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ele não ia só para pedir para ele, para sacrificar para ele, ele ia sacrificar e orar por uma nação, por uma geração. Por isso que nós temos que entender nossa identidade como igreja, que nós somos sacerdotes, e nós começarmos a irmos para o quarto para orar, não só por nós, mas por uma geração. Ei, você quer ver Deus te dar algo? Pastor, eu queria ver Deus me dar algo. Será que tem alguma coisa na Bíblia que Deus promete dar na hora? Tem. Abre sua Bíblia em Salmo 2. Olha o que Salmo 2 vai dizer. Bota aí, Salmo 2, irmão. Eu ia abrir ali, mas bota aí. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Volta. Para aí. Olha isso. Se tem uma coisa que se você pedir Deus, Deus te entrega, está em Salmos capítulo 2, versículo 7.
Recitarei um decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Irmão, você quer pedir uma coisa que Deus te dá? É Ele dizendo hoje: ei, você é meu filho, você é minha filha, eu te gerei. Se você me pedir, eu vou te dar as nações. Se você me pedir, eu te dou Capitólio. Se você me pedir, eu te dou almas para você discipular. Irmãos, eu tenho crido e eu tenho pedido: Deus, me dá Capitólio. Me dá Capitólio. A minha oração ontem para Itapecerica foi que eu chegue nessa cidade e a cidade nunca mais seja a mesma. Eu venha marcar essa cidade. Que quando eu chegar aqui em Capitólio, eu orava por isso quando eu vinha. Quando eu for para aquela cidade nunca mais seja a mesma depois que eu chegar dentro dela. Quando você nasceu, algo nasceu junto com você. Nasceu um chamado, nasceu um propósito. Você não está aqui por acaso, come on, ei. Você não está aqui por acaso, meu irmão. Você não está aqui por acaso, minha irmã. Eu creio que quando você nasceu, um avivamento nasceu. Quando você nasceu, um mover de Deus nasceu. Quando você nasceu, promessas nasceram. Ei, quando você nasceu, profecias foram cumpridas. Porque lá atrás alguém orou e falou: Deus, levanta um dia em Capitólio uma mulher de Deus, um homem de Deus que vai extravasar essa cidade. E você foi profetizado, porque quando você nasceu, você estava cumprindo uma profecia. A nossa missão é fazer como diz o Danduque. É quando nós chegarmos num lugar, a gente poder chegar e falar: ei, você estava orando por avivamento? Para de orar. Você estava pedindo avivamento para essa igreja ou para essa cidade? Pare de pedir, porque o avivamento chegou agora. Ele está aqui, ele está em mim. Como assim, pastor? Deus sempre usou o homem para cumprir a vontade dele. Deus usa homens e mulheres. Então o avivamento não vai vir de uma instituição, vai vir de uma pessoa. Todo avivamento começou em uma pessoa. Você está entendendo isso, irmãos? Pastor, mas eu vou ser usado para Deus me dar uma nação? Pode ser que Deus não te dê uma nação, mas se Ele te der o seu trabalho, já valeu a pena. Pode ser que Deus não te dê uma cidade, mas se Ele te der a sua família, já valeu a pena. Sua família ter se convertido, a sua família se converter. Pode ser que Deus não te dê uma nação, mas Deus vai te dar um filho, e você vai cuidar tão bem do seu filho, que quando ele crescer, ele vai ganhar nações. Pode ser que Deus não vai te dar uma nação, mas Ele vai te dar a sua escola, a sua faculdade. Você entende isso? Deus está nos chamando hoje para nós irmos e sermos relevantes aonde a gente for, como sacerdotes. Como sacerdotes. E às vezes você não quer pregar: pastor, sabe que eu não prego? Porque eu estou longe de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa: quando Deus se encontrou com Jacó, Jacó volta trazendo uma identidade que ele havia perdido. Deus olhou para Jacó e disse: Jacó, eu te envio de novo como Israel, agora você tem identidade. E às vezes você chegou aqui hoje como um Jacó, mas hoje Deus está aqui te levando para o lugar de decisão, o vale de Jaboque, para quando você sair daqui, você saia na sua identidade que Deus te chamou para viver. Sabe, irmãos, é lindo nós sermos sacerdotes, e o Brasil sabe ser sacerdote, mas nós também fomos chamados para ser outra coisa. Os Estados Unidos faz melhor que nós, que é sermos reis, governar os ambientes. E nós precisamos nesses dias manifestar o reino. Manifestar o reino. Ser rei é estabelecer o reino aonde a gente for. Nós precisamos nesses dias manifestar o reino. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa: o mundo só tem voz aonde a igreja se calou. O mundo só tem voz aonde a igreja se cala. Eu já vi cidades terem que fechar bares. Belo Horizonte, por exemplo, era considerado um dos piores lugares para se ir aproveitar o carnaval. Sabe por quê? Porque lá tinha avivamento. Atualmente está voltando de novo a ter carnaval. Por quê? Porque a igreja está perdendo poder.
Então, quanto mais poder no mundo espiritual a igreja ganha, mais nós vamos dominando ambientes. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma guerra de territórios. Fala assim, ó, guerra de território. Eu não sei se você sabe, mas há uma guerra de territórios em Capitólio. Existem cidades e cidades. Tem cidades que você vai, que você começa o culto, parece que o céu abre facinho. Tem outras que parece que é mais pesado. Por que isso acontece? Por causa de domínios no mundo espiritual. Por exemplo, eu conheci uma missionária lá na Índia. Ela fala que quando ela desceu no aeroporto, ela sentiu um peso nas costas dela. Por quê? Por causa dos muitos demônios que existem. Se você vai em Formiga e vem aqui, dá para sentir a diferença. Se você vai aqui, vai lá em Itapecerica, como eu fui, dá para sentir a diferença. Quando você começa a discernir mais o mundo espiritual. Por quê? Porque é uma guerra de território. Nós temos que ganhar território, ganhar os ambientes, dominar os ambientes para Jesus. Você entende isso? Eu já contei isso aqui para vocês, mas quando nós fomos mudar para cá, quando surgiu a semana que nós falamos assim, não, vamos mesmo mudar, 3 irmãos sonhou com cobra e falou com a gente. E aí a gente foi estudar, foi ver, era um principado, era um demônio. E o jeito que ele atacava batia certinho com o que as pessoas estavam falando aqui na igreja naquela época, que era um cansaço, uma fraqueza, um desânimo. Por quê? Porque é um demônio. Nós estávamos vindo tomar uma entrada da cidade, irmão. Entrada e saída. E aí foi interessante que eu não compartilhei isso com ninguém, mas 3 pessoas sonharam com essa cobra. E é um demônio de piton. E a gente chegou aqui. E quando a gente chegou aqui, eu não esqueço, acho que não sei se ele está aqui hoje, mas ele sabe disso, é o irmão Halley, chegou em mim e falou, pastor, quando nós viemos limpar a igreja. Quem estava naquele dia que nós viemos limpar a igreja? Lembra? Nós viemos faxinar a igreja? Primeira vez? Bem sujo nós viemos. Aquele dia, chegou em mim e falou assim, pastor, enquanto nós estávamos adorando aqui, eu tive uma visão aqui agora. Eu falei, o quê, meu irmão? Eu vi uma cobra muito grande que estava aqui dentro. Na hora que nós começamos a adorar, buscar a Deus aqui, essa cobra saiu correndo e entrou lá dentro do rio. Eu falei, isso aí, vai embora. Tchau. Mete marcha. Por quê? Nós estamos ganhando território. Só que eu preciso que você entenda que o diabo não vai ficar parado. Você acha mesmo, irmão? Você acha mesmo que quando mais a igreja evangélica cresce em Capitólio, você acha que o diabo vai ficar olhando e rindo? Eu não estou falando de Vale só não, estou falando da igreja de Cristo em Capitólio. As igrejas evangélicas de Capitólio, as assembleias da cidade. Deus é amor, enfim. O diabo vai se posicionar, irmão. Ele vai contra-atacar. Porque é uma guerra de territórios. E se nós não nos posicionarmos como igreja, não ganhamos a guerra. É na oração, é no jejum, é na santidade, é no bom exemplo. Posso te falar uma coisa? Daniel foi um governante na Babilônia. Sabe por quê? Daniel foi um homem que tinha voz em Babilônia. A maior nação da época. Daniel tinha voz. Daniel só tinha voz na Babilônia. Sabe por quê? Porque a Babilônia não tinha voz em Daniel. Daniel só tinha voz na Babilônia porque a Babilônia não tinha voz na vida de Daniel. Sabe, irmão, nós precisamos de uma igreja forte teologicamente e apaixonada por Jesus. Uma igreja que é relevante em todas as esferas da sociedade. Quando nós vamos para a história, nós vamos aprender sobre avivalistas que foram levantados. Eu quero te contar um deles, que vai falar sobre esse equibalo. E houve um homem, na época onde houve o racionalismo, antes do racionalismo, houve um homem pré-reformador chamado John Huss. E eu não sei se você sabe, às vezes as pessoas falam, né? E é mentira. Surgiu uma igreja porque Lutero não sei o que. Mentira. Já existia igreja há muito tempo. Muitas igrejas que não estavam ligadas a Roma. Muitas. Quando você vai começar a estudar um pouquinho de história, te aconselho, se você gosta disso, estuda com um homem chamado Lucas Gesta. Você vai ficar impressionado. O que existe de igreja não ligada à Europa, igreja oriental, e eu não estou falando de igreja ortodoxa não, eu estou falando de outras igrejas oriental com rito armeno, rito sírio, um monte de outras igrejas, tem nada a ver.
E John Hus, muitos anos antes da reforma, ele se levanta. E através dele vai surgir os hussitas. E esse John Hus, ele vai morrer queimado. A igreja católica vai matar ele queimado, porque ele era contra a igreja, eles mataram ele queimado. E diante disso, passam-se anos, surge então o racionalismo, onde as pessoas se esfriam na fé. Por causa do racionalismo, se você estudar isso na história, o racionalismo é quando tudo agora tem que ser racional, tudo tem que ser provado em laboratório. Surge então o plano cartesiano, através de René Descartes, penso e logo existo, ou seja, se não pode ser provado em laboratório, eu não vou acreditar. Tudo tem que ser racional. E aí o povo começou a esfriar, um esfriamento muito grande. E aí surge então, na região da Boêmia, na Morávia, os hussitas. E esses homens foram muito perseguidos, principalmente na Guerra dos 30 anos. E eles vão fugir. E eles vão encontrar abrigo na Morávia. E chegando na Morávia, eles vão conhecer um homem chamado Conde Zinzendorf. E Conde Zinzendorf era um cara estudado, de direito. E aí ele então junta aquele monte de crente, um monte de denominação. E aí ele começa ali a discipular aqueles homens. E um dia numa ceia, vai começar um avivamento, que a gente chama do avivamento dos moravianos. E o que foi o resultado do avivamento dos moravianos? Depois estude, irmão. Isso foi em 13 de agosto de 1727. Eles começaram um avivamento de evangelismo e de oração, onde eles oraram e jejuaram. E eles tinham oração 24 horas/7, igual casa de oração, durante 100 anos. Durante 100 anos tinha alguém orando toda hora na igreja. 100 anos de oração ininterrupta. E a segunda coisa que se levantou no meio dos moravianos foi missões. Antigamente os reformadores não preocupavam muito com missões, eles queriam só falar teologia. Mas naquele momento começou então um avivamento de missões, onde eles pregavam, eles saíam para as ruas para discipular, para pregar o evangelho. Eles receberam um equibalo. E foi tão forte que eles contam assim que tinham 2 jovens, eles trabalhavam de coveiro, e esses 2 jovens, eles se venderam como escravo. Se venderam como escravo para pregar o evangelho para os escravos. Não, irmão, você faria isso? Você faria esse negócio? 2 jovens se venderam como escravos. Nunca mais eles teriam a liberdade, só para levar o evangelho para os escravos. Tamanho entendimento, tamanho conhecimento do propósito, do chamado, das promessas, do que Deus falou para eles irem pregar o evangelho aqui bala. E passado alguns anos, um homem de Deus estava viajando para a América do Norte, e dentro do navio ele era um pregador famosíssimo, e ele começou a observar uma coisa. Ele começou a olhar um grupo de crentes que estavam orando, que ele viu um fervor naqueles crentes, e ele ficou encucado com aqueles crentes. E ele falou: meu Deus, eu sou pregador há tantos anos, eu nunca vi tanto fervor espiritual como esses homens têm. Eram os moravianos. E aí chega então um moraviano nele e fala assim: ei, você é pregador? Ele fala: sim. Aí ele fala: quem? Aí o moraviano pergunta para esse grande homem de Deus, que era um cara que era crente há muitos anos, famoso. E ele olhou para ele e falou assim: ei, deixa eu te fazer uma pergunta, quem é Jesus? Aí ele responde, esse pregador olha para o moraviano e fala: Jesus, ele é o salvador do mundo. E aí o moraviano pergunta para ele assim: mas você sabia que Jesus salvou você? E ele entrou numa crise violenta, porque ele estava anos pregando, mas ele nunca tinha tido um encontro real com Cristo. E aquele homem então começou a pregar. Depois disso ele foi ativado o avivamento, e ele começou a pregar, a jejuar, a se consagrar. Esse homem, ele acordava às 5 horas da manhã para poder pregar nas ruas. Ele pregava nas praças. Sabe quem é esse homem? É John Wesley, cara. É John Wesley. John Wesley, ele tem uma frase, que a frase dele é o seguinte, eu até anotei essa frase. Ele disse o seguinte: o mundo é a minha paróquia.
Ei, nós temos que entender isso. O mundo é a minha paróquia. Pastor, eu queria pregar aqui em cima. Não, irmão, eu não sou pastor da Vale, eu sou pastor de Capitólio, porque essa cidade é a minha paróquia. Prega para a cidade, cara. Sabe, tudo que nós precisamos é disso. John Wesley foi tocado, John Wesley foi cheio do Espírito Santo. Ele entendeu o que era equibalo, ele entendeu que a missão dele era pregar o Evangelho, era ir para as ruas, é evangelizar onde ele fosse. Sabe, tudo que nós precisamos, irmãos, é de um toque de Deus. Sabe, um encontro muda uma história, uma palavra muda um destino. E hoje eu estou aqui para falar para você: Deus está te chamando. Ei, levanta tu que dormes, desperta dentre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Amém. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início é Ele. Vamos, você. Tabernacular entre os seus. O verbo do... E essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Vou te explicar o que é terceira onda. Aí os trabalhadores já estão de pé. Sabe o que é isso? Escute isso. Nós vamos cantar mais. Segura aí que nós vamos voar. Sabe o que é terceira onda? Já ouviu essa música? Essa música fala: essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Sabe por que terceira onda? Porque a primeira onda é a primeira onda de envio missionário. A primeira onda que houve na terra foi em Atos, aonde a igreja primitiva saía e pregava o evangelho aonde eles iam. Essa foi a primeira onda. A segunda onda foi quando os moravianos se levantaram e começaram a fazer um envio missionário para as nações. Mas sabe de uma coisa? Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Aonde estão os trabalhadores? Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. E ele diz hoje: ei, que valor! Que valor, ei, que valor, oh, ei, que valor, que a minha voz possa ecoar dentro de você agora, esse chamado. Vá pregar o Evangelho, vá levar Jesus a Capitólio. Se acertar, se acerta aí. Não existe avivamento sem arrependimento e sem missões. Se nós queremos avivamento, meu irmão, nós vamos ter que orar, jejuar, arrepender e fazer missões. Ei, escute isso. Às vezes a gente diz: eu queria ser como a igreja primitiva. Mas eu quero te falar uma coisa: nós não somos a igreja primitiva, nós somos a igreja dos últimos dias. E nós precisamos desses dias do amor dos primeiros dias e o temor dos últimos dias. Sabe, nós somos a igreja dos últimos dias. Realmente nós precisamos do amor dos primeiros dias, mas nós precisamos começar a ter mais temor, porque Jesus está voltando. E nós deveríamos ser mais ativos e responsáveis para preparar a vinda do nosso Senhor Jesus. Ei, primeiro você põe o pé e depois Deus põe o chão. Pastor, eu tenho medo de pregar o Evangelho, eu tenho medo de não dar certo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus da provisão é para quem tem visão. Deus da provisão é para quem tem visão. Se você quer provisão na sua vida financeira, emocional, no seu casamento, Deus vai dar visão, ou melhor, Deus vai dar provisão para quem tem visão. Sabe por quê? Deus não vai ficar gastando as coisas dele para quem não quer nada. Para que? Eu vou te fazer uma pergunta: para que ou por que Deus deveria investir na sua vida?
Para quê? Por quê? Pastor, parece que eu não tenho muito fogo, muita unção mais. Eu vou te fazer a pergunta: para que Deus precisa te encher? Você vai fazer o que com isso? Você vai ser responsável com o que Deus te entregar? Ou não? Porque às vezes, se você não vai fazer nada com o que Deus está te dando e vai ser negligente, às vezes não tem para que Ele te dá. Se Deus te der dinheiro, é para quê? Se Deus te der fama, é para quê? Só para te fazer famosa? Se Deus vai te dar unção, te fazer chorar, é para quê? Só para você ter um arrepio? Se Deus vai te fazer casar, é para quê? Se Deus vai te dar filhos, é para quê? O que você vai fazer com isso? Você entende? Deus da visão, ou melhor, Deus da provisão para quem tem visão. Sabe, Jesus está dizendo hoje: equibalo, e sabe o que nós temos que responder? Maranata. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Sabe, o meu espírito todo dia ele clama: ei Jesus, volta. Volta, Jesus. E a igreja, ela tem que todo dia, na casa de oração, na oração e na célula, proclamar nos cultos e falar: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Sabe, hoje Jesus está aqui na igreja dizendo: equibalo. Pastor, eu queria ouvir outra coisa hoje. Amém, irmão. Continua vindo os próximos cultos, às vezes é de bênção. Mas hoje você veio para ser comissionado. O que Deus veio te falar hoje é: equibalo. Vai, prega o evangelho, ganha alma para mim, leva Jesus para as pessoas, leva eu para as pessoas. É o que Jesus está falando hoje. Ganha almas para mim, leve pessoas para mim, tire pessoas da mão do diabo, tire pessoas do inferno e leva elas para minha glória. Jesus está dizendo equibalo, e nossa missão é dizer Maranata. Sabe como que a gente adianta a vinda de Jesus? Quando nós cumprimos o evangelho e pregarmos a todas as nações. Porque a Bíblia diz que Jesus só vai voltar quando o evangelho do reino for pregado às nações. Você quer adiantar a vinda de Jesus? Você quer falar Maranata para que ele volte? Então pregue o evangelho, porque aí ele vai voltar. O Pai diz equibalo, e nós respondemos Maranata. O Pai diz equibalo. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Irmãos, coloca a arte, por gentileza, mano. É o ano da colheita. Os campos estão prontos. E a minha oração, sabe qual é? É que Jesus mandou eu orar: Senhor, levanta a gente nessa igreja para junto comigo colher, para a gente ter a maior colheita que a gente já viu dentro dessa igreja. O que foi lindo, nós louvamos por esses 10 anos, mas nós cremos que tem mais. Nós já vimos muito, mas não vimos tudo, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. E quando eu descobri que Deus é uma fonte inesgotável, eu me tornei insaciável. Foi lindo o que eu vivi, eu sou grato pelo que nós vivemos. Foi maravilhoso tudo que nós vivemos nesses 10 anos. Foi lindo ver essa igreja subir para quase 200 pessoas em culto. Mas eu creio que Deus pode nos dar mais. Eu creio que se nós crescemos muito, foi muito, mas não foi tudo, porque Deus pode fazer mais. É o ano da colheita, e eu tenho orado: Deus, levanta nessa igreja uma geração que vai se posicionar aonde for. O reino de Deus será estabelecido nessa cidade. Irmãos, eu creio que nós ainda viveremos um dia que aonde você for, aonde um membro dessa igreja ir, os demônios vão sair, os demônios baterão em retirada, pessoas entregarão a vida para Jesus, anjos vão começar a manifestar, doentes serão curados. Quando nós nos posicionarmos, nós viveremos o equibalo de Deus. Nós precisamos abreviar a vinda de Cristo e pregar o evangelho a toda criatura. Está chegando a estação do inverno e nós vamos começar a fazer isso. Deus está nessa noite dizendo: equibalo, vão. Pastor, eu não tenho que pregar, eu sou novo na igreja, eu não sei muita Bíblia. Vem semana que vem que eu vou falar sobre isso. Deus te deu uma mensagem, mas escuta isso:
Deus está falando para você: Equibalo. Pastor, mas eu cheguei agora na igreja. Equibalo. Pastor, mas eu ainda não conheço muita coisa, eu nem sou crente direito. Equibalo. Deus está te mandando ir e falar do amor dele para as pessoas. Chega de ficar em cadeira, chega de ficar só esquentando o banco, chega da gente ficar reclamando que não tem tempo para nada. Chega disso, irmãos. Já deu. Os discípulos nem carro tinham, eles andavam a pé por quilômetros para pregar o evangelho. Eles não tinham preguiça, eles não tinham desânimo. Quando você olha para a África, irmãos, as igrejas lá são gigantes. Eu não sei se você já viu uma igreja que tem lá na Nigéria, que as pessoas têm que andar com carrinho de golfe dentro da igreja, de tanta gente. Mas sabe por que isso acontece lá? Você pode ver vídeo no YouTube. As igrejas, o pastor Felipe mostrou aqui, as igrejas são de barro. Você chega em igreja lá, nem teto tem, nem instrumento para tocar tem. Eles tocam no tambor, mas eles estão lá, eles não param, eles não desanimam, eles não têm desculpa. Deixa eu te falar uma coisa com muito amor. Eu sei, você tem sua vida, eu também tenho a minha, mas Deus está nos chamando para fazer, para agir, para levantar da cadeira e falar: eu vou para cima. Já deu de ficar parado, já deu de ficar me remoendo as minhas dores, já deu de ficar chorando aqui no meu canto, já deu do diabo me envergonhar. Eu vou virar o jogo. O diabo me roubou muita coisa, mas agora eu vou começar a roubar aquilo que mais pesa na mão do capeta. Sabe o que é? Eu vou roubar as almas da mão do inferno. Quem aqui o diabo já tentou te envergonhar ou tentou te roubar alguma coisa? Quem? Eu também. Então você quer tirar da mão do diabo e envergonhar ele? Você quer agora dar o troco, dobrar a aposta, virar o jogo? Então tira da mão dele aquilo que ele mais quer: as almas. Então fique de pé no seu lugar, porque Deus está perguntando hoje: Equibalo. Deus está falando hoje. O Ministério de Louvor pode subir. Deus está falando hoje. Ele está perguntando hoje: aonde estão? A colheita é grande, mas aonde estão os trabalhadores? Eu estou perguntando hoje: ei, Igreja Vale, Igreja Batista Vale Capitólio, deixa eu te perguntar. O Pai diz: Equibalo. Você responde, você vai se posicionar, você vai pregar, você vai para as ruas, você vai levar Jesus aonde você for, nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu canal do YouTube, aonde você for. Deus está nos chamando para levar o céu para essa cidade. Eu ainda creio que Capitólio vai se render aos pés de Jesus. Eu ainda creio. Ah, pastor, você é sonhador, está tudo bem. Você tinha que ser mais realista, tudo bem. O realista veio agora, o sonhador já está vivendo a promessa faz tempo. Eu sonho, eu estou vendo lá na frente. Eu estou vendo lá na frente, tudo que nós dizemos aconteceu. Tudo que nós falamos aconteceu. Tudo que foi profetizado nessa casa virou realidade. Irmãos, pastor, eu não tenho saúde. Deus te dá saúde. Pastor, eu não tenho saúde. A Bíblia diz que Ele é o Senhor que te cura. Pastor, eu não tenho identidade. A Bíblia diz que o Senhor é a sua bandeira. Pastor, eu não tenho força. A Bíblia diz que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pastor, eu não tenho capacidade. A Bíblia diz que os menores serão exaltados. Pastor, eu não consigo, eu não tenho tempo. A Bíblia diz que Deus é aquele que parou o sol, que parou o tempo para Josué ganhar. Se for preciso, Deus faz o tempo parar para que você cumpra a promessa. Pastor, eu já estou mais velho. Eu sou muito velho, pastor. Mas Deus hoje te olha e fala que você é como Caleb, que pode estar com 85 anos, mas ainda continua tendo vigor para cumprir a vontade de Deus. Pastor, eu me vejo como um adolescente, eu sou pequeno demais. Fique em paz, porque a Bíblia diz que quando os magos deram presente para Jesus, uma criança, eles deram ouro. Sabe por quê? Porque quando eles olharam para Jesus, eles não viram uma criança. Sabe quem eles viram? Eles viram um rei. Então hoje Jesus olha para você e não te vê como criança, Ele te vê como rei, sacerdote. Pastor, mas eu sou escravo do pecado. Mas a Bíblia diz que Deus, quando olhou para o Egito, para o povo escravo, Ele não chamou o povo de escravo, Ele chamou o povo de exército. Então você pode olhar para si mesmo e falar que você é escravo, mas Deus te olha como um exército. Então que nós possamos hoje nos posicionar e nos preocupar com o que Deus se preocupa. Sabe com o quê? Almas. Almas. Não tem outra coisa.
Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas nada disso faz sentido se nós não estamos fazendo o que Deus quer, que é glorificá-lo e ganharmos almas para Jesus, manifestar Jesus aonde quer que a gente vá. Amém, amados? Leva Jesus para onde você for. Aonde você for, que seja Jesus indo. Que aonde você for, seja Jesus indo. Eu vou terminar com esse testemunho. Houve um missionário desses avivamentos, não foi moraviano, mas ele foi um missionário dessas épocas aqui, que foi o avivamento dos anos de 1700. E esse homem chamava David Livingstone. Eu acho que eu já contei a história dele para vocês. Mas David Livingstone, ele era missionário na África, e ele ia nessas tribos que ninguém queria ir. E aí David Livingstone então um dia morre. E quando ele morre, acontece duas coisas. A primeira coisa é que ele tinha um outro amigo que converteu com ele, mas se desviou. E ele e esse amigo dele tinham chamado para ser missionário. E eles dizem que fizeram uma passeata para David Livingstone, honrando ele no velório dele, onde foram passando o caixão e foram fazendo uma passeata para David Livingstone. E alguns estudiosos de biografia dizem que esse amigo dele, que também era um crente, mas não ouviu o id de Deus, o equibalo de Deus, esse amigo dele ficava correndo atrás do caixão dele e gritando: Livingstone, eu me arrependo de não ter ouvido o id de Deus. Estude depois. Quem é você? O David Livingstone dessa geração, ou o amigo que viu todo mundo do seu lado crescer na igreja e você ficar para trás? Ganhar almas e você ficar para trás. Mas passado alguns anos, alguns missionários chegaram então aonde David Livingstone pregava, e eles chegaram numa tribo e falaram: nós viemos falar de Jesus. E eles falaram: Jesus? Nós conhecemos Jesus, ele morava ali naquela cabana. Como assim? Leva a gente lá. E quando eles levaram lá, eles entraram. A cabana era onde David Livingstone morava. É você crescer tanto, irmãos, ao ponto das pessoas não verem mais você, elas verem Jesus. João Batista, é lindo o que João Batista falou: o que importa é que ele cresça e que nós diminuamos. É maravilhoso. Mas esses dias não são dias só de vivermos que ele cresça e eu diminua, mas são dias de viver Cristo em mim, a esperança da glória. São dias de viver o que a palavra nos diz, que aonde eu for, Cristo vai. São dias de viver, agora eu lembrei, são dias de viver, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque é lindo importar que ele cresça e que eu diminua. Mas o problema é que às vezes a gente diminui, mas tem hora na vida que a gente quer voltar a crescer, sim ou não? Então é lindo diminuir, mas às vezes a gente quer crescer de novo. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente vive o que a Bíblia diz, que é o que eu disse, fugiu de novo o que eu falei aqui. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí não tem como você crescer mais, porque você já morreu para si mesmo. E só Jesus aparece em você. Glória a Jesus. Cristo vive em mim. Por favor, igreja, que aonde você for, as pessoas venham ver Cristo em você, a esperança da glória. Eu quero fazer um apelo hoje. Se essa palavra falou com seu coração forte, você fala: pastor, eu sinto que essa palavra entrou dentro de mim, eu sinto que Deus está me chamando mesmo para ir, para pregar o evangelho. Eu sinto que eu preciso ser ativado hoje, porque eu quero sair daqui hoje ativado, pastor, para poder ir para as ruas e pregar onde eu for. Vem aqui na frente, pastor. Eu sinto que essa palavra pegou eu aqui dentro de mim, assim, ó. Hoje não é, hoje eu não vou orar para você ser abençoado, não. Hoje eu vou orar para você ser ativado. Pastor, eu quero sair daqui hoje. Eu ouvi o id, eu ouvi o equibalo. Eu ouvi, Deus parece estar gritando no meu ouvido: equibalo.
eu hoje vou responder: Maranata. Eu hoje vou responder: Maranata, eis-me aqui, envia-me a mim, 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 envia-me a mim. O Pai está dizendo hoje: equivalo, 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 equivalo. Aonde estão aqueles que vão querer levar o Evangelho de Jesus aonde forem? Se é você, vem aqui à frente.